A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, tremendo, é em cima do mar. Esse é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, que dá ordem às estrelas e que ao mar lhe dá os seus limites. Eita, Jesus! Porque a gente vai adorando e louvando, glorificando o nome dele, porque ele é santo dos santos, dos santos, dos santos, só santo é ele. Aleluia, nada ele perde, tudo ele aproveita. É um verdadeiro reciclador do céu na terra, o que liga na terra ligará no céu. Aqui, irmãos, hoje está dando continuidade a terceira etapa da tríade que o Senhor colocou para que eu trouxesse para a oportunidade da palavra neste mês de junho, nas portas das festas, que é cultural, trazida lá para os portugueses, aleluias, como Joanina, esta festa, a incrementada com as suas culturas, e chegou primeiro no sertão, nas regiões agrícolas, onde todo o nosso país, o Brasil, tem as regiões do interior do estado, onde tem suas culturas para comer os bolos, para comer as canjicas. E daí ainda trouxe o elemento do dia santo, porque era aquilo que eles acreditam, foi aquilo que eles viram pela primeira vez. Os portugueses, a Europa trouxe esse conceito, mas lembra, são muitos anos e anos e anos sem eles aprenderem a ler a Bíblia, porque era tudo em latim, aleluias, mas Deus terá grandes surpresas, terás grandes surpresas no céu. Não é julgador, nem eu nem você, para dizer, faz isso, aquilo, outro, porque Deus dá tudo, tem o seu propósito. Ele permite que no meio que os joios cresça com o trigo, assim os entendimentos errôneos, equivocados, que ainda perdura para alguns dos nossos irmãos, mas você não sabe o coração deles. Você não sabe como ele anda. Você tem uma vida preguiça com seu Jesus tão endireitada, como João disse, endireitai os vossos caminhos, porque aquele que clama no deserto, ele diz, eis que eu sou aquele que clama no deserto, proclamado pelo profeta Isaías, aleluia, ele era profeta, irmãos. Ele nem sequer entendia que Jesus, depois que João foi preso, e João, que aqui está celebrando João, seu nascimento, essa tríade é o nascimento que está sendo falo para desmistificar algumas coisas que alguns irmãos católicos e outros crentes ficam se degradando para dizer quem é certo e quem é errado. Deus não se preocupe quem é certo e quem é errado. Quem tem que dizer quem é certo e errado sou eu. É o juiz, é o dono do trono, é o dono do cetro. Aleluia, é o dono da coroa que segura. Se eu fosse você, começa a dar glória. Essa tríade tá fantástica. E essa terceira parte você vai ficar surpresa, porque vai acontecer o tema que correlaciona com João Batista. Aquele que eis que vai à frente planando os caminhos, que clama do deserto, que Isaías 40, aleluias 3, falou, glória a Jesus, e se cumpriu. E João disse, eu sou, eis aquele que clama no deserto. Eita glória. Quem é que quer andar nos espinhentos? Falar para pessoas que dá risada de sua cara? Quem quer continuar debaixo da presença do Senhor, sendo atacado e perseguido? Isso é continuar andando no deserto, esses desertos arados, esses caminhos pedregulhados, para que você continue caminhando. Mas ele disse, mas eu dou os limites às águas, e as estrelas sou eu que dou brilho. Então, para você também eu entrego, seguro a tua coroa, lhe guardando para se cumprir a minha palavra sobre a sua vida. É profecia declarada para a sua vida, você e sua casa, reinando com o Senhor Jesus, e a glória restabelecendo, descendo, porque vem a surpresa. Por sinal, a tríade é uma surpresa agora. Pega as espadas, eu tô com as minhas, para a glória do nome do Eterno. Eita, Jesus. Vai orando, por gentileza. Antes das... ora, começa em conexão com o alto, porque tá tremendo. Ora pela minha vida. Eu vos peço com humildade, porque não é fácil. Todo dia tem que colocar, e toda hora, cada minuto, o escudo da fé para apagar os dados inflamados do maligno, Efésios 6. Porque é ferrenha. Quando você acorda, o céu e a terra, o inferno, lutando pela sua vida, mas Deus já botou o sangue do Cordeiro sobre você. O sangue santo dos santos, que é o Senhor Jesus, rosando nas alturas. É tremendo. Deus vai falar hoje com tremendo poder. Pega as espadas. A tríade foi lançada, já teve a parte 1 da primeira etapa, já teve a parte 2, agora vem a parte 3, todas conectadas com o propósito que Deus lhe chamou e foi profetizado. Você, quando chamou, estava escrito no céu, e o profeta declamando aqui na terra. Hoje tem profetas. E Deus usa na sua igreja, na sua congregação, fora dela. Oi, se você que ainda não é crente cristão, não crente de maneira pejorativa para querer ser melhor do que ninguém. Não é.
É para dar testemunho do Senhor todo dia, que entre os limites do mar que Ele coloca, e essas ondas não te engolem, ela não acaba com você, e esses dados inflamados malignos, Deus está colocando um escudo da fé, para que você possa entender que toda a palavra é pura. Aleluias, fiel para aqueles que nele crescem e cumprem na sua vida, na sua casa, com seus filhos, com o teu marido. Aleluias, proclamando este marido vai fazer com que as honras da terra se liguem com as do céu e vai ter honra de Deus na sua casa. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Vai as espadas. É Ruth, capítulo 1. Versículo 16, vocês não estão entendendo, nem eu entendi. Você sabe o que é despertar? Um dia antes de começar, o Espírito Santo dizendo é assim, 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 eu estou sem entender. E tá do jeito que Deus, com a glória dele, derramada sobre a sua casa, orando pela minha vida. Eu vos peço a mim e minha família. Aleluias. E o varão que está ao meu lado, para a glória do nome do Senhor Jesus, eu vos agradeço. É tremendo o que Deus está realizando aqui. Tremendo. Pega aí a espada, tá afiada dos dois lados. Jesus disse e convida, eis, pode entrar, toda pessoa que entra na tua casa será abençoada. Aleluia, toda maldição ficará pro lado de fora, para a glória do nome de Jesus, porque tu tomou uma decisão por toda a sua vida, você começar a adorar. Aleluia. Versículo 16 de Ruth, capítulo 1, que se inicia, para a glória do nome de Jesus. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E ela dizendo, que o Senhor me castigue com todo vigor, se alguma coisa que não a morte me separe de ti. Que determinação é essa? Amém? Amém, graças a Deus, aleluias, glória a Jesus. E Deus disse, não para, não pode, não para, preste atenção que Deus está falando contigo. Irmãos, foi tremendo. Havia obstinação, havia foco, havia um objetivo. E aquela que estava ali diante, não tinha mais nenhum vínculo para ter para com ela. Aleluias, não tinha nenhum vínculo para ter para com ela. Aleluias. E ela não desarmou porque tinha um propósito. Estamos em Ruth. Lembra? Tudo no processo davídico chegando. Aleluias. Glória a Deus. E ali, pega aí que Deus está falando. Olha. Ruth era uma mulher obstinada, mas já estava dentro dela a santidade gritando. Porque ela foi um desafio tão grande que o céu estremeceu. Ela disse, olha, se for para morrer contigo, eu morro contigo. E a última, a que se foi, que estava com ela, ele pegou suas noras e disse, pode seguir seu caminho. Foi liberando elas do apego. E Deus tem coisa que apego vai ter que ser liberada. E vão entender dessa liberação. Então ela pegou e falou ali com a órfã. E ela se foi, seguiu o caminho dela. Mas Ruth, estava escrito no livro, olha, a profecia profética de João Batista, teu nome, que ela viria. Tudo dando continuidade ao propósito do eterno de o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo viria. E ela foi obstinada e ela traçou uma meta. E essa meta ela foi feita somente com a ajuda da Noemi. Aquela cheia de sabedoria, cheia de experiência. Por quê? Porque se tratava de um encontro. Ainda não era a festa da colheita, era a colheita, aleluia, das espigas. E todo aquele projeto que ali foi estratégia que Noemi traçou para que pudesse ajudar aquela nora que disse que ficaria com ela até o fim, custe o que custar. Ela criava, se você crê no teu Deus, vai ser o meu Deus agora. Oi, irmão, tu sabe que é deixar uma moabita, conhece as terras de Moabe? Ela deixar tudo lá de bacana, de bonzão. Lembra da praia que você tem que desapegar, tirar? Olha o que Ruth ganhou, minha irmã. Ela casou, foi com um homem rico. Tá pegando a Tríade 2, Deus falou e tá aqui trazendo algum pincelamento. Quem tá acompanhando vai entender o que se trata da Tríade 2 e vai acompanhar aqui, porque quem não pegar cada uma da parte das tríades não vai entender o projeto completo de Jesus sobre sua vida. Hoje,
tudo, e o céu se abrindo, o fogo caindo, para esta palavra chegar na sua casa, na sua vida. Então aqui Ruth abriu mão disso tudo, mas aquela cheia de experiência estava traçando estratégia e dando ela ensino. Oi, Deus está dizendo, só vai levantar pessoas que estejam acompanhando contigo nessa jornada, para sua empresa, para ajudar no seu casamento, em oração com Deus, permite quem é quem, porque não é todos. Aleluias. Deus vai levantar pessoas de propósito para que possa ele se cumprir em sua vida, para alimentar, para ajudar. Não é para você se calçar, pedir que outro faça no seu lugar. Essas pessoas levantadas, elas dão apontamentos, elas dão flechinhas para que você pegue teu arco e avance com a flecha e vá ao alvo que Jesus está lá na frente. Lembra? Essa semana Jesus entregou uma palavra que ele foi à frente porque a pedra foi retirada. Ele foi lá só para ele esperar lá no encontro. Eita Deus, enquanto tem muito perdendo tempo, Deus disse, até nesse lugar das redes sociais que você procura o teu casamento. Deus disse, eu faço do meu jeito, mas tem que ouvir a minha voz. Se creres, verás a glória de Deus, porque há uma voz clamando no deserto, que é chegando para você uma oportunidade, chegando para você através de outras missionárias, aleluias, armadas, irmãs, que eu as não conheço, mas tem algumas que eu as sigo para a glória do nome de Jesus, e Deus está falando. Dá continuidade. Esse está clamando para ti. Amém? Então, a festa, o Shová, era entrega à palavra, que o fruto da obediência. O Shová celebra a entrega da Torá, da lei de Moisés, que falamos lá na Tríade 2, e no qual, quando Jesus, com o Espírito Santo, através dele, começa a frutificar em todas as nações. E Ruth, sendo estrangeira, representada como uma noiva gentil que aceita o Deus de Israel, o Deus Pai Todo-Poderoso como seu único Deus, porque Noemi confessava esse Deus, que na hora que ela não acreditou, quando o negócio apertou de fome, na sua terra ela foi para as Moabes. Tudo tem um propósito, Deus faz algo que só ele explica. Tá tudo atrapalhado, mas quem explica é Deus. Não pergunta para ele não, só vai fazendo. Então, quando disse lá, assim celebrando essas vidas plantadas lá, lembra quando Jesus diz, uns planta, outros cefa, outros colhe. Eita Deus, tem gerações aí caminhando e andando, atravessando, e foram 3.000. Estamos aqui, depois que o Senhor disse que ainda tem remanescente. E o Senhor retribuía o teu feito, para que seja cumprida a recompensa do Senhor Deus sobre sua vida. Eita Jesus, lembra que João se veste, aí você saber um pouquinho, não ficar se degradando, se culpando, que muita sua família, parte dela pode ser católica, apostólica, né? Parte dela pode ser cristã, aleluias, do protestantismo, pode ser, não sei qual a tabuleta, mas pode ser que a gente dá um nome que eu não gosto, evangélico. Não gosto muito porque foi associado a um comércio. Aleluias, glória a Deus. Mas é cristão, não importa a tabuleta. Então, é momento de confraternizar e não se degradear. Não quero saber não, que ela é desobediente, arredia, porque tem estátua. Não, vai confraternizar com o Senhor, Jesus. É o momento que vai para o interior do estado. Vai ver teus pais, teus parentes, sua parentela debaixo da guarda do Altíssimo, aleluias, porque Ruth entendeu esse recado e ela foi obstinada, ela plantou ali a estratégia que ela recebeu, daquela cheia de experiência, e foi pra cima da sua meta. Mas ela foi logo dizendo, traçando, eu não sei, não vou te largar, onde você for eu vou, teu Deus será o meu Deus, onde você ficar, se for pra morte, também ficarei lá. Eita Deus, e Deus, eu gosto disso. Eita Jesus, aleluias. E as palavras proféticas são deliberadas para a sua vida. Está em Crônicas 20:20. Creia no Senhor, confia no Senhor e acredite nos profetas. Tem muitos profetas de Deus no dia de hoje, e Deus te dá direção para saber quando ele fala com você e quando não é com você. Não é para ir buscar tabuleta de adivinhação, não é para fazer a busca do evangelho para ser lá, tá repreendido, bola para ver futuro. É para libertação, é para restauração, é para cumprir a palavra de Deus em sua vida, porque ele é fiel, viu? Ele é fiel para cumprir, aleluias, fiel para cumprir todas as coisas. A obra dele é total, é completa. E assim como fez com Ruth, foi completa.
Aleluias. Quando completou, frutificou. E ela foi lá, seguiu aquela estratégia. Foi lá pro milharal, ó, tá colhendo as espigas, ó, conheceu, encontrou com Boaz, ó, fez direitinho os recadinhos que a sua sogra, que não era mais sogra, que, aleluias, que ela ficou viúva, aleluias, mandou realizar. E Noemi teve um novo, renovo. Não morreu a sepultura conforme ela disse que ia padecer, porque as coisas loucas desse mundo, Deus coloca atrapalhada na cara e nas vistas dos sábios para glorificar o nome dele sobre a tua vida, que ninguém diz nada, que diz que já morreu. Lembra, para Isabel, tá velha, para Sara já acabou. Lembra, Deus disse, eu restauro, renovo, renasce e nasce novo do ventre. Eu não sei o que significa, mas Deus diz algo, nasce novo do ventre, porque foi fiel à palavra, cumprindo-se a palavra, acreditando debaixo da palavra, não indo atrás fazendo subterfúgios para poder achar que um profeta vai adivinhar algo de você, que profeta que adivinha é coisa do inferno. Profeta não adivinha, profeta fala do que Deus manda e revela para ele ou para ela, em nome de Jesus. E aí foi frutificada e a profecia se cumpriu. E Ruth foi fiel no tempo, daquele tempo, que transitando todas as coisas estava difícil, né? Estava difícil aquela transição entre uma mulher que tinha acabado de ser viúva para uma mulher que nem entendia que chegaria os reinos do céu de Deus na terra, casando com um homem da linhagem futura que para se cumprir o projeto do Senhor, que diz, eis aqui o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Eita Deus, e aquela promessa foi estabelecida. Aquela mulher não sabia que ia ter tudo aquilo, ela pensava só que ia ser a morte. O que ela tinha para oferecer Noemi para dar? Não tinha mais nada. Voltou para sua terra com a mão na frente, outra atrás. Deus está falando, tem coisa que Deus está deixando, mas disse, eu vou te trazer para tua terra, eu vou te trazer para tua terra. Eu não sei porque tu fui, eu até deixei algumas coisinhas pingando cintilante para você, mas vou te trazer desta terra para tua terra, porque eu te honro na tua terra, diz o Senhor dos Exércitos. E o tempo de decisão foi crucial para Ruth. Estratégia. E o evangelho é o pão verdadeiro de Deus, onde você não vai entrar trocadilho de adivinhamento, trocadilho, porque Deus disse que pega esse manto, viu? Ele desmancha toda obra de engano, viu? Ele diz, não fica comigo ninguém de mentira, ninguém de disfarçado, porque se vai buscar com interesse, as 3 mil vidas, nenhuma delas estava interessada em nada, porque nem sequer tinha noção que aqueles peixes diferentes de cada espécie naquela rede, que quase se rasgava, seriam os milhões das almas que Pedro ia alcançar através da boca dele, levando Jesus. E o homem fez aquele homem que não sabia nada, um homem tosco, sem uma oratória maravilhosa, e 3 mil cabeça de outras estrangeiras, tudo lá. E o povo de Deus foi retornado para... Deus tá falando, tá confirmando, viu? Tinha povo de Deus estrangeiro comunicando em outro lugar, ele trouxe para de volta no dia daquele Pentecoste, viu? Glória a Jesus. A glória do Senhor Jesus está sobre sua casa. Deus, olha, o negócio não é facilzinho, não. Eu sei que todo dia você quer falar sorrindo, mas o negócio não tá sorrindo, não. E Deus diz, tô gostando. E o Satanás se levantando se diz, mas Deus disse para mim, repete, hoje é promessa, é colheita, é celebração, é renovo, é renascimento, é restauração, é libertação. Deus disse, repete, porque Deus que disse, aleluias, se creres, verás a glória do meu nome sobre a sua casa, diz o Senhor. E eu fico regozijada, porque não precisou entrar em detalhe da vida de Ruth, não precisou, só foi uma mulher obstinada que atentou aos sinais que uma senhora, depois de ela acatar que ficasse com ela, lhe deu estratégias. Corre, Deus tem pressa. Deus anda na verdade. Fazer papel de barganha com o Senhor, coisa bonita, para só gritar eba, 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 Deus não é não. Eu disse, tem tanto fel, tem sofrimento, mas repita, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, essa geração, essa maldição geracional, ela foi quebrada quando você e eu nascemos. Para a glória do nome de Jesus. Por quê? Porque Deus tem uma palavra, ela é pura, eficaz, ela é única para aqueles que verdadeiramente creem no Senhor. Porque o Senhor diz mais. Pega todo o escudo e põe sobre a frente para apagar todos os dados do maligno que quer quebrar, que quer anular a sua fé. Mas a sua fé está no alto do Senhor e receba. Você sabe o que foi que Ruth recebeu, né? O que foi que Ruth viveu.
Casamento fenomenal. A promessa que veio ali de Boaz. Pérez, aleluia, e veio outros, e veio até chegar Jessé, até chegar Davi, mais 1000 anos, aí tá luz, veio a luz do mundo que diz, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça porque está diante da luz. Se eu fosse você, andava correndo. Cerveja é barata, fica fermentada, fede na boca. Eita, Jesus já está falando. Em troca, você vai ter perfume eterno. Jesus todo dia cortando um dobrado para tirar seus inimigos da sua frente, porque está vindo a sua lealdade permanecer firme, mesmo diante da sua limitação. O que é isso em troca de um copo? Que não é o problema. Esses vários copos em lugares onde não está Jesus. E se tiver lá, Deus mandar você ir lá, vai estar você com Jesus nesse ambiente, mas você não vai precisar experimentar. Deus já está falando que tem gente aqui que tem um ministério aqui, viu? Que Deus não impede de ir até determinados locais. Jesus foi para casa de Zaqueu, viu? Jesus foi para casa, aleluia, atendeu aquele homem centurião que nem confessar Jesus confessava, mas a fé dele foi tanta. Jesus disse, não vi tamanha fé neste homem, nem os meus que estão por aqui, ó. Que com essas franjas, Deus está dizendo, viu? Estão à frente da obra, que estão dizendo, que são, Deus está falando, eu estou separando muitos sacerdotes, viu? Eita Jesus, sacerdotes e sacerdotes femininas, glória a Deus, porque Deus não separa não, viu? Deus diz que faz do jeito dele, como ele quer, como ele desejar, porque não há ferrolhos, nem portas que se possa prevalecer diante do eterno, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor disse, até aqui me ajudou o Senhor. E foi casamento rico e próspero, viu? Riqueza não é somente o dinheiro. Deus disse, eu sou o dono da prata. Tu vai retornar para a terra, viu? Eita, Jesus, glória ao Senhor. Comigo não contendes. Eita, Deus tem endereço. Aleluias. Porque aquele que te reveste com as armaduras de Deus, pois o fôlego, entregue a ele, dê a dele o que é dele. E dos homens o que é dos homens. Ele disse, ande na honestidade que eu estou te ajudando, viu? Glória a Jesus. Esse viu aqui é da Bahia. Eita, Jesus. Pois, veja, há uma voz no deserto clamando. E esse que clamou, ele disse, aconteceu, eu sou a voz que clama no deserto. Aleluia. E aqui diz, posso ouvir a tua voz. E entre as estrelas e o céu, aleluias, e o mar é um limite, pois eu lhe tirei da cova. Deus te tirou do charque-lodo. Amém? Graças a Deus, porque essa linda oportunidade. Vai em paz, faça uma viagem em paz, proclame, se congregue com teus parentes em paz, porque Deus falou contigo. Deus não é religiosidade, Deus é homem santo. Ele diz, não é por obras, mas também por obras e fé. Aleluia, terás grande surpresa no céu. Então faça a sua parte, como Jesus gostaria que fizesse. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus por esta rica, poderosa oportunidade, porque Deus é fiel. Glória a Deus. Feliz finais de semanas para a glória do Eterno, debaixo da sombra da mão do Senhor, para hoje a glória e sempre. O Salmo 91 sobre sua vida. A paz do Senhor. Dá seu gostei. Entrega essa mensagem. Seja evangelista agora. Esse presente veio do céu. Ele disse, eu sou dono do ouro da prata, viu? Faço o meu trabalho que eu faço para você também, hein? Glória a Jesus, viu? Eu conheço teu coração, amém? A paz do Senhor, graças a Deus, por essa rica, poderosa oportunidade.